Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction e hoje vou falar com vocês sobre a segunda temporada de Star Wars Andor. Gente, acabou de sair aí o sétimo, oitavo e nono episódio, que é a terceira parte aí dessa temporada de Star Wars Andor. Então, como sempre, eu vou fazer aqui os meus comentários sem spoilers e aí eu faço um review geral. Mas olha, gente, eu tô pensando em falar um pouquinho mais geral da temporada aqui, certo? E deixar pra semana que vem falar só do final, da finalização de como ficou a temporada, tudo bem? Então, gente, que crime! Que crime! Eles terem soltado esses 3 episódios de uma vez só. Esses 3 episódios foram fantásticos. Turma, a primeira temporada de Andor foi boa. Eu gostei, eu curti a primeira temporada. Mas assim, apesar de eu ver a qualidade técnica da série, a qualidade, a interpretação, a história entrelaçada, eu não vou falar que eu fiquei, nossa, super empolgado, Andor é o meu Star Wars. Eu curti. Eu gostava bem mais de Rogue One. Rogue One eu falei, pô, filmaço, hein, filmaço. Mas não era. Sinceramente, ainda gosto mais da segunda temporada do Mandaloriano, tudo bem? Mas eu tava bem contente em ver a segunda temporada de Andor, sabendo que eles iam continuar a história e ia ser bem legal, tudo bem? Agora, quando chegou a segunda temporada de Andor, os primeiros 3 episódios são um pouquinho mais lentos, mas eu gostei muito do clima dos episódios. Eu gostei da intriga, eu gostei daquele tom de espionagem que tinha. Foi bem legal, eu curti bastante. Quando chegou na segunda parte, né, os próximos 3 episódios, 4, 5 e 6, eu falei, cara, isso aqui tá muito bom. Eu fiquei verdadeiramente empolgado para a próxima semana naquilo que estava sendo criado em cima de Gorman e tudo mais. Agora, com os episódios dessa semana, com o que foi passado, certo? Episódio 7, 8 e 9, eu falei, meu Deus, melhor episódio da série. Esses 3 aqui, tá? O primeiro, né, o episódio 7, tá? Nem tanto. Ele realmente serve de estabelecimento, como sempre, a primeira parte do episódio serve de estabelecimento. Agora, o segundo, o episódio 8 e 9, a segunda e terceira parte, eles foram bem... Eles foram, nossa, eles foram, meu Deus do céu. Eu não sei o que eles vão fazer semana que vem. Eu não consigo imaginar onde eles vão conseguir superar o que apareceu agora. Como foi agora? Eu não sei isso, certo? Então, eu vou falar pra você que pra mim esse foi o clímax da série. Eu deixo de fazer o review, titular esse aqui como o review da temporada, porque esse foi o clímax da série. A série Star Wars Andor é isso que a gente acabou de ver. Muito boa. O core é agora. Agora, gente, o que eles vão fazer semana que vem? Muito provavelmente colocar as peças no lugar pro filme Rogue One. Vai ter história? Espero que tenha história, espero que tenha coisa. Discuto na parte dos spoilers, sabe? Que ainda não tô dando spoiler, mas... fantástico, muito bom, interpretação a par, o clima de tensão. Gente, nós sabemos que alguns personagens têm que sobreviver porque eles estão no filme Rogue One. Mas, gente, ver como as coisas aconteceram, Deus do céu, fantástico, tá? E olha, a história ficou bem mais focada agora no Cassian Andor, certo? A primeira parte, né, os primeiros 3 episódios, tinha a história do Cassian, mas não era nem de perto a história mais interessante, apesar que agora tá fazendo mais sentido aquela história. A gente sabia, né, o sentido da história, mas agora tá melhor, né? Encaixa mais para quem não é amplo conhecedor da série. Agora, quando chega na segunda parte, a gente tem toda aquela história dele com a namorada, né, com a Bixby e tal, e tá construindo, e é bem interessante ver o que tá sendo construído ali entre eles, mas, de novo, a história de Gorman tava muito mais interessante. Ver como as coisas estavam se transformando em Gorman ficou mais interessante, mas, finalmente, nesses 3 episódios, ele tomou o centro, ele... Rise to the Challenge, ele assumiu o lugar dele, e talvez seja esse o problema do que vai acontecer, que depois eu comento nos spoilers. Por quê? Porque a gente sabe quem esse cara tem que ser, a gente sabe quem ele vai se tornar por causa de Rogue One, e esse é o problema do prequel, a gente sabe o que vai acontecer com ele, mas ver a jornada dele tá muito boa, tá legal demais. Gente,
Antes de eu dar o alerta de spoiler, curte, por favor. Comenta. Os vídeos não estão indo bem. Eu insisto em fazer review de Andor porque a série é muito boa e não interessa, tá? Se tem 50, 100 ou 200 pessoas que estão acompanhando aqui comigo essa jornada, eu fico mó feliz que vocês estão aqui, principalmente quando um episódio não vai bem, quando um programa que a gente faz não vai bem, eu fico feliz de ver as pessoas que estão aqui, que estão acompanhando, dando chance. Então eu peço para vocês que estão fazendo essa jornada comigo, compartilhar e me ajudar a ver se eu trago mais pessoas, tá? Tudo bem? Faz isso pra mim, curte, comenta, compartilha, por favor, e spoilers! Gente, como eu falei, crime! Essa série, primeiro, toda a série merecia um episódio por semana. Ah, Fernando, os episódios são lentos. São lentos, tá? Até aí, pra mim, eu já falei em outros vídeos, isso é falta de confiança da Disney com esses episódios. É a mesma coisa deles estarem lançando lá o Demolidor e no meio do nada, quando teve o episódio do assalto ao banco, eles terem colocado outro episódio junto porque eles não confiavam do assalto ao banco. Gente, esses 3 episódios mereciam sua própria semana. O primeiro episódio, com eles em Yavin, a gente vendo a rebelião se unindo, transformando-se na rebelião que a gente conhece dos filmes originais, com disciplina, com patente, vendo eles falando, mas como a gente confia nesses caras, vendo os X-Wing sendo construídos pela rebelião, vendo as pessoas começando a tomar patentes, vendo aquilo se transformar, aquela hora que ela fala, não somos mais peões do Luther. Isso aqui tomou uma vida própria e eles morando em Yavin, certo? Morando ali uma vila, aquela moça sensitiva da força que instintivamente conseguia usar força sem treinamento. Olha, ela se fosse treinada, claramente se fosse em outra época poderia ter sido uma mestre Jedi, uma cavaleiro Jedi. Olha que interessante, mas não, por causa do Império, certo? Gente, só porque os Jedi foram perseguidos e mortos, não quer dizer que não existe mais sensitivos à força. Os sensitivos à força estão no universo. Então você vê aquilo, ainda existe. O misticismo de Star Wars ainda está lá. Ele só não está no centro. No centro está a criação da rebelião. Em algum momento aquilo ia acontecer. A gente já viu essa história em Rebels. A gente viu as células se unindo em Rebels. E a gente em Rebels sabe que eles comentam que outras bases, como a base de Yavin, está sendo construída. Então, enquanto outras bases estão sendo feitas lá pelo pessoal de Rebels na animação e outras coisas, e a gente viu a Mon Mothma, a gente viu a Leia, a gente viu o Lando na série Rebels, aqui a gente está vendo a base de Yavin, a base principal da rebelião sendo construída, a rebelião sendo construída. Então, apesar do episódio separado, só isso já foi suficiente para os fãs, já valia a sua própria semana. Agora, quando a gente vai pro próximo episódio, pro 8º episódio, gente, o massacre de Ghorman foi fantástico. Ver aquilo acontecer, porque a gente sabe que ia ter. Foi comentado em Rebels, a gente sabia do massacre de Ghorman, a gente sabia que aquilo acontecia, e eles estarem ligando pra gente ver aquilo e ver o que o Império fez. O Império perdeu a paciência com aquela rebelião, todo aquele clima de Revolução Francesa, as pessoas cantando o hino, e você vê que o sniper, né, o atirador de elite imperial, atirando em soldados imperiais inexperientes que não sabiam lidar, exatamente tudo manipulado, tudo planejado pelo Império. Gente, ver pessoas competentes no Império, isso é outro comentário que eu já fiz, ver pessoas competentes dentro do Império é impossível, porque, gente, a gente vê o Império, principalmente o Império lá da trilogia original, eles são um bando de incompetente. Então é impossível que um bando de incompetente conseguiu dominar a galáxia por quase 30 anos. Sim, quase 30, tem 20 entre aí os episódios originais, que é a Ascensão do Império até a Batalha de Yavin, e ainda tem o período da trilogia original, vai dar uns 25 anos de Império mais ou menos, mas de qualquer maneira, se eles fossem todos extremamente incompetentes, eles não teriam ficado no poder por 25 anos. Então ver isso e ver a Degra, o que ela
tá vendo o que tá acontecendo e sabe que o plano foi dela, foi ela que falou, certo, pro Krennic aquele plano, e eles realizando, e ela ali se tornando uma heroína do Império, basicamente, e enquanto isso o namorado dela percebendo que ele foi manipulado também, vendo as coisas que estavam acontecendo, porque ele é um fanboy do Império, ele sempre foi um fanboy do Império, ele não era incompetente, ele era verde, certo? Eu chamei ele de panaca em outros episódios, porque ele age às vezes como panaca. Mas ele nunca foi incompetente, ele quer provar para a mãe dele, quer provar para as pessoas que ele é, e ele é sempre, ele é cabeça dura, ele bota um objetivo na cabeça e ele quer esse objetivo, e o objetivo que ele tinha colocado na cabeça dele era descobrir o que aconteceu com os soldados na primeira temporada e pegar o Cassian Andor, e quando ele vê o Cassian Andor no meio daquela confusão, no meio daquela crise de identidade que ele está tendo com o Império, no meio dele ver a realidade do que é o Império, ele reverte a coisa de vou pegar o cara. Ele vai para o único instinto, a única coisa que ele confiava na vida dele até então, que era eu vou pegar o Cassian. E ele parte para isso. E o Cassian não fazia ideia quem é ele, porque a gente conhece ele, a gente segue ele há vários episódios. O Cassian não. E eu fiquei até triste pelo Syril ter morrido, certo? Mas de uma certa maneira ele não podia sobreviver, ele não tinha mais história pra ele. Eu quero ver a reação da Dagro agora sabendo da morte do Syril, mas o confronto dele com ela foi uma coisa visceral. Foi muito bom. Toda aquela história, toda aquela parte, a imprensa manipulando as informações, você vendo as pessoas ali que aparentemente estavam desarmadas, certo? Mas você vê as pessoas ali cantando, enquanto o Império está preparando para acabar com elas, fechando elas na praça para elas não poderem sair, para elas serem massacradas. Os repórteres vendo e falando que eles estavam desafiando o Império, que eles, até quando o Império vai aguentar isso? Abre as portas e deixa as pessoas ir embora. Não, eles fecharam, era proposital. Que fantástico ver como a coisa acontece. Os comentários sociais dessa série são muito bons. Manipulação de informação, governo terrível e outras coisas. Ver como é um regime ditatorial. Isso foi muito bom. Foi fantástico da série. Esse episódio também merecia só a sua própria semana. Mas aí a gente vai para o último episódio, o 9º episódio, o Senado. Eu esqueci de comentar ali. Eu achei bem legal que o líder da revolução lá, o líder dos rebeldes em Gorman, se tocou do que estava acontecendo, se tocou que não tinha escapatória, mas ele não podia fazer mais nada. O movimento que ele criou, que quando a gente viu, semana retrasada, verde, sem saber o que fazer, já tinha se tornado outra coisa, já tinha se transformado em outra coisa, já tinha vida própria. Então, aquilo ali não tinha mais, eles tinham que ter abandonado o planeta, se unido à rebelião e ido para lutar outro dia, mas eles foram massacrados, foi fantástico. Mas, finalmente, o último episódio, que volta a intriga política, a Mon Mothma e o Bail Organa, fiquei chateado que não trouxeram o Jimmy Smith, né, que era o nome dele, de volta para fazer o Bail Organa. Pelo que eu vi, teve um conflito de agenda, ele não pôde vir, porque ele não tem problema de voltar. Ele fez o Senador Organa em Rogue One, ele fez o Senador Organa na série do Obi-Wan Kenobi, certo? Então, falaram que é problema de agenda, eu fico triste, que eu queria ver ele tendo a chance de dar o discurso que ele deu, tendo a chance de ter as conversas com a Genevieve O'Reilly, com a Mon Mothma que ele teve. Eu queria ter visto aquilo. É triste terem mudado o ator, mas não faz com que o personagem, que o papel do Bail Organa não seja, mostre a importância do pai da Leia. E a hora que ele fala, pra mim, a hora que ele fala, eu não posso ir agora, eu tenho que ficar aqui, é muito claro porque ele não pode deixar a parte do Senado dele. Por quê? Porque ele ainda tem que proteger a Leia. A missão dele é proteger a Leia. Não vamos esquecer. Nós temos 2 gêmeos Skywalkers aí, o Luke e a Leia, ambos têm que ser protegidos. O Luke foi treinado e a Leia não, a Leia meio que assume o papel da mãe, enquanto o Luke assume o papel do pai, mas de qualquer maneira, se o Luke falhasse, o próprio Yoda falou que existe outra esperança, essa outra esperança a gente sabe que ela é, ele tinha que continuar a proteção, ele não podia se unir na rebelião naquele ponto, mas a Mon Mothma precisava, e eles falam, você precisa ir para Yavin, alguém tem que liderar. Alguém tem que liderar aquelas pessoas, e essa pessoa é você. E também é interessante ver que a rebelião não precisa mais do Luthen, não é mais a espionagem, e ela
vendo tudo que o Lúthien fez pela rebelião e aquela coisa, ela não sabe em quem confiar, e finalmente quando a gente vê o Cassian e ela juntos depois do discurso dela, o Heitor falou no canal dele que o discurso também não foi tudo isso. Ali eu gostei do discurso, mas repensando realmente podia ter sido melhor. De qualquer maneira, tá? Pô, foi muito bom ver o Cassian salvando ela, ajudando ela, libertando ela. Eu fiquei triste que não foi ele que levou ela pra Yavin. Eles falaram que o Esquadrão Dourado vai lá salvar ela, é que eu imagino que eles estão colocando que o Esquadrão Dourado vai lá libertar ela do Império e fazer uma grande demonstração do poder da rebelião. E eu queria ter visto isso, eu queria ter visto a senadora Mon Mothma chegar sendo aplaudida e aclamada pelo exército da rebelião, mas não é essa história que eles estão contando. Eles estão contando a história do Cassian, e ver que o Cassian decidiu depois daquilo desistir, e a Bixby, que estava acreditando mais na rebelião que ele nesse ponto, sabia que ela tinha que deixar ele lá, ela tinha que quebrar o coração dele, porque o destino dele é lutar. E infelizmente a gente sabe o que vai acontecer, mas também a gente sabe a importância que ele vai ter na história da rebelião, principalmente para a destruição da Estrela da Morte. Então, gente, demais, fantástico, maravilhoso, é assim que faz uma série. Gente, a série não tá indo bem, mas isso não faz com que a qualidade não seja excelente. Vale a pena. O que vai acontecer nos próximos episódios? Bem, a gente vê o K2SO entrando, chuto que a gente vai ver esse desenvolvimento da relação dele com o robô, tá? Chuto que a gente vai ter uma conclusão da história da irmã dele que começou lá atrás, por causa que a maioria dos plots soltos fecharam. Eu acho que gente, desculpa, Luther vai morrer em algum ponto, a maioria daqueles personagens rebeldes que a gente conheceu vão acabar morrendo porque eles não estão no Rogue One. Essa que é isso, a gente vai ver o destino desses personagens, a gente vai ver, eu acho, a amizade dele, e a gente vai ver a irmã. É o que eu consigo conceber, não vejo nada mais que pode acontecer com essa série. Gente, é isso, curte, comenta, compartilha. Pense em ser sócio da Nova Frota, vê se é possível para você ajudar a gente sendo sócio e recebendo as vantagens, certo? E é isso aí. Falou, galera!